Foi 1º de julho, saí de casa, minha filha tinha 2 anos e meio. Algo que eu fazia de Isso rotina. faz quanto tempo? Foi há 6 anos atrás, né, em 2016. Então, falei pra minha filha, a gente tava próximo do Campeonato Brasileiro. Falei pra minha filha, ó, o papai só vai ali treinar e já que o papai volta. E saí pra fazer um treino de 1h30. A gente tava próximo desse Campeonato Brasileiro, que era uma prova de 1h30. E 10 quilômetros depois, num lugar que eu sempre passava, eles construíram uma cerca de arame, eles fecharam a estrada, que a estrada acabava, virava uma trilhinha de vaca só assim, e aí chegava nesse lugar. Aí eles fecharam, porque venderam lá o terreno e tal, e o cara que fez a cerca, depois ele até comentou, falou, bom, a gente não imaginava que passava alguém de bicicleta num lugar desse, no máximo a pé ou a cavalo. E aí eles não sinalizaram, não tinha nada, era só os 4 fios de arame de uma ponta da estrada na outra. E eu vim, era meio-dia, 1º de julho, não tinha uma nuvem no céu, um dia igual hoje assim, e um ambiente claro, então eu não vi aquela cerca. E de repente a bicicleta só saiu debaixo de mim. E aí eu fui pra frente e voltei, no ar eu sofri o efeito chicote que fala no pescoço, né? Eu senti um estalo assim, uma dor aguda, voei por cima e caí de cabeça lá do outro lado, a bicicleta ficou para trás. E aí eu me situei, né? Falei, nossa, que queda que foi essa? Da onde que veio esse impacto, né? Aí você se situa, falei, bom, vou levantar, né? Eu vi minhas 2 pernas assim, 45 graus à direita. E aí, de repente, a minha perna não respondeu. Eu falei, o que tá acontecendo? Vou tentar ajudar com os braços. E aí os braços também não responderam. E ali caiu a minha ficha pro que realmente estava acontecendo, né? Eu acompanhava a história da Lei Souza, aquela ginasta que acidentou preparando para a Olimpíada, ficou tetraplégica, está na cadeira até hoje. E eu falei, nossa, eu machuquei minha coluna, não conseguia me mexer, não sentia o meu corpo e estava sozinho. É um lugar lá perto da Pedra de São Domingos, para quem conhece a região aqui, e sozinho ali naquela situação e sem nenhum movimento. Ali foi o momento que eu me deparei com a morte realmente. E ali eu lembrei da minha filha, que tinha 2 anos e meio. E eu só fiz um pedido para Deus. Falei, meu Deus, só me leva vivo embora para casa. Não importa se eu vou passar o resto da vida numa cama, numa cadeira de rodas, se eu nunca mais vou voltar a pedalar. Só me leva vivo embora. Eu não posso morrer aqui e deixar minha filha aí nesse mundão aí para trás. Só fiz esse único pedido para Deus. Ali eu comecei a praticar a meditação também, uma ferramenta do yoga que eu sou praticante há mais de 10 anos, que me ajudou muito, que aí quando eu comecei a pensar, falei, nossa, e se vir uma cobra aqui, um javali, e se escurecer, eu vou morrer de frio nesse lugar. Não tinha, tava sem celular, mas também não tinha nenhum movimento, não adiantaria estar com o celular. E aí a hora que eu comecei a pensar em tudo de ruim que poderia acontecer, eu falei, não, preciso praticar aqui minha meditação, deixar de pensar. Naquele momento. Você conseguiu praticar a meditação? Sim, tinha uma queda de água assim do meu lado e a gente, para meditação, a gente usa um som contínuo, ou você fecha os olhos e imagina uma imagem, tudo que você faz de forma repetitiva vai saturar a sua mente e te ajudar a chegar ao estado meditativo, que é o de não pensar em nada. Então ali a água do lado ali, que foi o que roubou um pouco da minha atenção, ela formou uma lama assim, e eu desci focado na lama. Eu falei, eu vou saltar essa lama para eu nem perder o embalo da bicicleta, que aí tinha uma subidinha. Então aquela própria água que roubou um pouco da minha atenção, ela me ajudou naquela situação. Eu falei, não, vou concentrar, vou repousar a minha consciência aqui nessa ação de água contínua, para eu cessar, deixar de pensar em tudo de ruim que pode acontecer e esperar. Então ela me ajudou a continuar calma ali naquela situação. E ali eu estava num estado de sobrevivência também, né? Porque é o que aquela frase diz, né? Você só vai saber a sua real força quando a sua única opção for ser forte. Sim. Então muita gente fala, nossa, se fosse eu não teria conseguido. E hoje quando eu olho para trás também, para tudo que aconteceu na minha vida, eu falo, não, eu sozinho também não tinha conseguido, não. Então ali eu tive um amparo espiritual de Deus muito grande para me manter calmo naquela situação. Essa ferramenta do yoga me ajudou. E o amor pela minha filha. Eu falo que o amor é a maior arma que existe, porque, sem dúvida, o meu desejo, a minha vontade, do meu mais profundo âmago, eu diria, não posso morrer aqui. De voltar para ela, né? De voltar para ela, de voltar vivo para casa. E isso me ajudou também. Porque esse tipo de lesão
é uma lesão medular, né? Além de quebrar o pescoço ali no ar, no efeito chicote, eu lesionei a medula, que é o fio de neurônio que passa ali no meio da nossa coluna e que leva a informação do cérebro para tudo do corpo. Por isso que eu perdi todos os movimentos, eu perdi a sensibilidade, afetou o funcionamento de vários órgãos. Então, eu tinha lesionado a minha medula, e isso é um tipo de lesão que ou a pessoa morre na hora, ou ela fica na cadeira de roda, e é algo que para a medicina não tem cura. Mas Deus tinha um propósito muito grande, o resgate foi complexo. Eu chegaria no hospital 3 horas depois da queda. E quem que te encontrou? Foi um menino de 16 anos, ele chegou da escola, pegou a moto, foi dar uma volta lá para cima para ver a lavoura deles, porque tem bando assim de javali que passa e destrói as lavouras. Então ele foi dar uma volta lá de moto para ver se estava tudo certo. Só que 300 metros antes dele chegar onde eu estava, ele estava virando a moto para voltar embora. E eu falo que o som da minha vida foi quando eu escutei uma moto subindo, chegando próximo a mim. Ali eu já comecei a agradecer, falei, meu Deus, muito obrigado. Só 40 minutos depois, eu fiquei 40 minutos lá sozinho e esse menino chegou lá. De repente a moto parou antes de chegar em mim, eu falei, meu Deus, o que está acontecendo? E eu até falo que quando eu escutei a moto chegando perto, eu falei, nossa, Deus, o senhor foi rápido demais, porque eu já tinha me preparado mentalmente para ficar no mínimo 24 horas ali. Sim. E aí, 40 minutos só depois, já a moto chegando, de repente a moto para. Eu falei, meu Deus, eu retiro o que eu disse, o senhor foi rápido demais. Aí depois ele me visitou em casa e ele compartilhou. Ele falou, quando eu parei a moto, eu estava virando a moto para voltar para casa. Só que parece que algo falou dentro de mim, não, vai um pouco mais. E aí ele foi e me encontrou. E se ele não tivesse ido, eu tinha morrido lá, porque eu estava com as horas contadas, né? Porque além da lesão medular, quando vai inchando a lesão óssea, você fica sem ar. Então, se eu ficasse lá 3 horas caído, 5, 6 horas lá, eu tinha morrido lá. Nossa. Então, eu falo que o milagre começou ali. E você conseguia falar quando ele chegou? Sim, eu estava consciente, não tinha nenhum movimento, mas eu fiquei consciente o tempo todo. Aí ele chegou, ele assustou, né? Imagina, você vê um cara caído, todo torto lá, na cerca, com a fantasia de bicicleta, com a roupa colorida e tal. Eu para um lado, a bicicleta para o outro. Você ficou preso na cerca? Eu fiquei com as costas no chão e com as 2 pernas assim, no segundo fio de arame, assim. E ele, nossa, o que você tá fazendo aí? Eu falei, eu machuquei a minha coluna, eu não tô sentindo o meu corpo, só chama o SAMU, só aciona o resgate, não coloca a mão em mim. E aí ele perguntou umas 3 vezes, falou, mas você tá falando sério? O que você tá fazendo aí? Eu falei, tô falando sério. Aí ele não tinha telefone. Eu falei, então você vai, busca alguém que tenha telefone. Você também tava sem telefone? Sem. Aí ele teve que ir atrás de um outro cara, fiquei sozinho de novo, mas ali... eu já... Com alívio, né? Ali eu sabia que alguém ia voltar. Não, vai dar tudo certo. Quando aquele menino chegou, eu já comecei a agradecer. E eu falo que desde aquele dia eu nunca mais pedi nada, eu só agradeci. E esse foi uma das coisas que também fez total diferença na recuperação. Aí cheguei aqui em Cambuí, 3 horas depois, aí eles fizeram os exames só confirmaram o que eu já sabia, né? Eu estava tetraplégico, tinha tido essa lesão gravíssima. Aí fui encaminhado para Pouso Alegre e lá eu ficaria 22 dias na UTI, 7 dias em coma induzido, depois mais 23 dias na neurologia. Voltei para casa só 45 dias depois. E aí os médicos aí veio a notícia, né? Eles ficaram entrando com a medicação, esperando e com a esperança que quando desinchasse a parte da lesão óssea, talvez os movimentos voltassem, porque às vezes esse inchaço está comprimindo ali a medula. E aí quando desincha o movimento volta. Mas 7 dias depois de ter acontecido de ter desinchado, eu não tive nenhuma resposta. E aí foi quando o médico virou para minha mãe e falou, eu vou operar ele, mas é só para ele não ficar com o pescoço caído. Só que voltar a andar e se movimentar, ele nunca mais vai. Então ali eu estava aos 26 anos de idade, aquele super atleta, aquele super humano que eu falo, aquele cara que tinha pedalado 300 quilômetros em um dia, que corria ultramaratonas, que competiu fora do país, que tinha sido número 1, de repente aquele super humano não era mais nada naquela cama, era só um cara com 42 quilos, 22 quilos de massa muscular eu perdi em 22 dias de UTI,
e sem nenhum movimento e com este diagnóstico, que eu passaria o resto da vida na cama e na cadeira de roda, que eu jamais voltaria a andar e a me movimentar.